Trabalho apresentado à Universidade Virtual do Estado de São Paulo sobre o tema Estudo da qualidade do ar com foco nas zonas de ilhas de calor. Ilhas de calor é o nome que se dá a um fenômeno climático que ocorre principalmente com elevado grau de urbanização. Nessas cidades, a temperatura média costuma ser mais elevada do que nas regiões rurais próximas. A formação e presença de ilhas de calor no mundo são negativas para o meio ambiente, pois favorecem a intensificação do fenômeno do aquecimento global e a baixa qualidade de vida. Para entendermos melhor este fenômeno climático, podemos usar como exemplo a região do Grande ABC, que é considerada uma ilha de calor devido à sua grande área industrializada. Como esta região tem grande concentração de asfalto, ruas, avenidas e concreto, prédio, casas e outras construções, ela concentra mais calor, fazendo com que a temperatura fique acima da média dos municípios dessa região. A umidade relativa do ar também fica baixa nestas áreas. Outros fatores que favorecem o aquecimento da temperatura são a pouca quantidade de verde, áreas com falta de árvores e plantas, e alto índice de poluição atmosférica, que favorece a elevação da temperatura. Diversas questões e cases poderiam ser abordados nesse trabalho, porém, optou-se por um assunto bastante relevante na região do Grande ABC, que é atualmente e que interfere diretamente na qualidade de vida das pessoas, sendo assim a formação das ilhas de calor em torno do polo petroquímico de Capoava. Ao redor do polo petroquímico, há vários bairros residenciais, além dos centros das cidades de Mauá e Santo André, em um raio de 10 quilômetros que são diretamente afetados pela ação dessas indústrias, que além da elevação de temperatura de forma não natural, ocasiona também doenças respiratórias. Além de ter algumas áreas mais baixas, o polo possui pouco verde. O solo é tomado por prédios e casas e ruas, e estas são pavimentadas. E há grande volume de veículos e alto índice de poluição. O nosso objetivo geral com este projeto é informar a importância sobre o clima, o impacto da poluição do ar nos municípios de Mauá e Santo André, além de trazer como solução para a diminuição das ilhas o plantio de árvores como medida de mitigação. Já o nosso objetivo específico é fazer uma análise do histórico das temperaturas na região e comparar as diferenças de temperatura e pontos específicos, e fazer a identificação das ilhas de calor na Vou região, falar um associados pouco com os sobre a referência indicadores e bibliográfica influenciadores que dentro do fala um meio pouco ambiente sobre instalado. as ilhas de calor. A fonte é Environmental Protection Agency. O gráfico ilustra o comportamento das temperaturas em graus Celsius, que é a escala que utilizaremos como parâmetro para o nosso trabalho, onde podemos observar que, nas áreas verdes denominada rural e suburbano, a temperatura média é abaixo dos 30 graus. E conforme vai aumentando os conglomerados urbanos, aqui denominado residencial e a temperatura aumenta gradativamente. A parte comercial com pouca área verde, as temperaturas são acima dos 30 graus, até chegar o pico de temperatura na parte residencial urbano, geralmente no centro das cidades e seu entorno, onde a temperatura chega a 33 graus. Como podemos observar no mapa da ilha de calor urbano, da superfície da cidade de São Paulo, que serve como base também para a nossa realidade aqui em Santo André e Mauá, a temperatura aumenta de forma considerável na área central das cidades, onde há pouca área verde e o clima mais agradável nas áreas periféricas da cidade. Tem uma relação com a ilha de calor urbana atmosférica, uma fórmula que representa isso, né? Que é o ΔT igual a TU menos TR, onde ΔT é a intensidade ou magnitude da variação térmica, ΔU temperatura do ar horária na área urbana 1,
Delta R, temperatura do ar horária na área urbana 2. E a ilha de calor urbana é classificada da seguinte maneira, né? De 0 a 2 graus é classificada como fraca magnitude. De 2 a 4 graus, média magnitude. De 4 a 6 graus, forte magnitude. De 6 graus, muito As forte. metodologias E usadas para a menor que 0 realização do graus trabalho é foram baseadas considerado em ilha de estudos frescor. bibliográficos e de pesquisas exploratórias, e outras de fontes secundárias, de maneira a dar subsídio para a realização de um projeto de fácil aplicação e viável, para que alcance a diminuição de doenças respiratórias na região onde se encontra o polo petroquímico de Capoava, entre as cidades de Mauá e Santo André. Do levantamento sobre as ilhas de calor pela atividade industrial intensa do Parque Petroquímico de Capoava, foram fornecidas através das fichas cadastrais e indicadores da CETESB. O trabalho foi dividido em 5 etapas. A primeira etapa foi feito o levantamento bibliográfico sob a intervenção com o plantio de milhares de árvores no entorno do polo petroquímico de Capoava. Esses dados foram obtidos através de livros, dissertações, de mestrados, artigos científicos, estudos da área e pesquisa exploratória. O segundo ponto foi feito o levantamento histórico das doenças causadas por essa atividade industrial. Neste levantamento, conseguimos traçar um projeto de alcance viável e necessário. O terceiro ponto foi feito o levantamento das questões ambientais, onde foram elencados os principais elementos ambientais que pudessem influenciar nas doenças ocasionadas pelas ilhas de calor e como esse fenômeno contribui para o adoecimento das populações em seu entorno. Foi feita uma pesquisa de artigos e reportagens de grande repercussão e seriedade sobre os altos índices de enfermidades em períodos de maior intensidade de poluentes dispensados pelo polo petroquímico de Capoava. E a importância desse estudo, pois nessa área há em torno de 2,5 milhões de habitantes, segundo o censo de 2010, ou seja, 640 mil só em Santo André, que significa 90% dentro da população, e 92% da população de Mauá. Foi feito como quarto ponto o levantamento das diretrizes para o projeto. Através dos principais objetivos do projeto, de implementação de plantio maciço de árvores apropriadas, juntamente com as diretrizes com a Prefeitura de Santo André e Mauá e pela Semasa, relacionando-as com os condicionantes ambientais existentes para este caso. E para o último ponto, será feito um estudo de caso, onde usaremos dados e informações já obtidas de estudos anteriores para a realização do nosso projeto. O nosso estudo de caso, ele está dentro de um contexto maior no estado de São Paulo, conforme pode ser observado nesse mapa. Os pontos em vermelho do mapa são os pontos em que há saturação severa por ozônio, e os municípios de Mauá e Santo André, que estão dentro do nosso estudo, estão exatamente nesses pontos vermelhos. O que há em comum é o polo petroquímico de Capoava, que fica na divisa entre as duas cidades, onde há muitas indústrias do polo petroquímico e essa atividade industrial de queima de gases, ela é monitorada pela CETESB, e justamente num ponto que tem no próprio polo de Capoava. E nós fazemos uma breve comparação nos polos de Santo André e de Mauá, ambos no paço municipal de cada município. Para se ter uma ideia, o que é medido no polo de Capoava, a única configuração que é comum aos 3 pontos de medição da região são a das partículas inaláveis. E especificamente no polo de Capoava, nós temos também configurados o dióxido de enxofre, além do ozônio. E é legal observar que o ozônio,
liberado nessa região pode ser um dos fatores que façam com que a Santo André e Mauá estejam naquele ponto vermelho do mapa mostrado um pouco mais atrás. E, obviamente, esses gases podem contribuir com problemas respiratórios na população. Então, a proposta do trabalho é justamente trazer uma solução para que minimize esse problema enfrentado pela população. A nossa proposta de intervenção, ela se baseia em 3 pilares, sendo um deles o plantio em si de árvores e o aumento de áreas verdes neste local. Para isso nós vamos sugerir a arborização em vias e praças, terrenos particulares, quintais residenciais, a implantação de mini bosques em áreas públicas e privadas. Como um segundo pilar, esse pilar está focado na educação ambiental. Então nós vamos sugerir ações de educação na comunidade em geral, que visem a educação ambiental, e a criação de comitês de áreas verdes, para envolver todos os atores aí que dizem respeito a esse processo de meio ambiente, de arborização e etc. Então as empresas do local, os moradores, as escolas que existem no entorno. Então esse segundo pilar é da educação ambiental. E o terceiro pilar, ele diz respeito à motivação e à fiscalização dessas novas áreas, né? A motivação para que se aumentem estas áreas verdes, assim como a fiscalização das áreas já existentes. E para isso nós vamos propor a criação do dia D e a criação dos patrulheiros ambientais, que serão pessoas destacadas entre os atores envolvidos, que terão um canal direto aí com os órgãos de fiscalização, com a prefeitura e outros. Concluindo, né, a gente pode esclarecer que esse é o primeiro de muitos passos para a redução das zonas de ilhas de calor, especialmente no polo petroquímico da região que nós estudamos, né? Esse trabalho demonstra que com conscientização ambiental, com toda a comunidade colaborando, o projeto se faz viável, pois melhora a qualidade de vida de todos os envolvidos.